Olá, obrigada por você estar aqui hoje conosco para mais um episódio. Hoje é um episódio muito interessante. Nós vamos falar sobre infecções e vacinas em pacientes com doenças autoimunes. Meu nome é Ana Paula, sou médica e a gente está aqui no canal Reumato e Mais. E o nosso objetivo é sempre falar sobre conteúdos científicos confiáveis e interessantes. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito querida, uma parceria de muitos anos, que eu conheço ela desde o nosso período lá de fundão. Doutora Bárbara Biewiler, ela é infectologista. Biewiler, gente, eu errei o nome dela. Poxa. Isso é muito difícil. Tudo bem. Infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, ela trabalha na Rede DASA, na Rede DO, em outros atendimentos, tem consultório particular, e ela está aqui hoje para a gente conversar. Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Estou aqui à disposição para conversar com você e tirar as dúvidas que você quiser. Você sabe que eu falei seu nome errado esses anos todos que eu te conheço? Sério? Nunca falei certo. Gente, brincadeiras à parte. Bárbara Biewiler. Vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre vacinas. Eu acho que as pessoas hoje em dia não viveram o passado e não viram o quão importante foi a vacinação para a população. Ainda é, na verdade. Né? Exatamente. Então... Mas, às vezes, se questiona, porque não vem mais certas infecções graves, com acometimentos graves. Queria que você falasse sobre a importância da vacinação para a população em geral. Bom, a vacinação é uma situação extremamente importante, né? Porque ela previne doenças que podem levar a óbito, muitas vezes. Então, foi o que você falou. A gente não pegou também aquela época da polio, por exemplo, né? Naquela época muita gente morria, ficava com sequelas motoras, aquela coisa toda. E depois que veio a vacinação, quer dizer, a gente conseguiu acabar com a polio no Brasil, né? Então, quer dizer, isso é um exemplo, né? A polio é um dos exemplos. O sarampo foi uma outra doença que a gente conseguiu a infecção da peste, não tem isso? Teve a peste lá atrás. Peste teve também. Lá atrás, que muita gente... E era um vírus, né? Sim. Então, assim, várias doenças hoje são imunopreveníveis, né? O nosso calendário vacinal era na idade que a gente está. Hoje, a gente tem filho pequeno, sabe que mudou. Quer dizer, tem muito mais vacinas disponíveis pelo SUS, né, o que é importante dizer que a grande maioria delas está disponível gratuitamente nas unidades de saúde. Então, e as vacinas são extremamente seguras, né, diferente do que as pessoas acham. Aí veio a onda do Covid e aí ficou muita gente duvidando, questionando aquilo, que foi uma vacina muito rápida. Vou te perguntar... Que eu já sei que é a vacina mais eu acho que é a vacina mais polêmica, assim. Mas vamos lá. Vacinação causa autismo? Não, claro que não. Não tem nenhum estudo, assim, de fontes confiáveis que diga isso, entendeu? Então, não causa autismo, vacinação, o que mais? Vacinação tem chip na vacina? Não tem nada disso, gente. A vacinação é simplesmente para você se prevenir, né? Então, assim, as pessoas, quando vêm falar comigo, porque o Covid já ia acabar mesmo com ou sem vacina. Não é verdade, gente. Né? Eu sempre falo isso. Vocês lembram das ondas que tinha de Covid? A primeira onda que teve? Sim. Só diminuiu quando a gente começou a vacinar. Sim. Então, assim, contra fatos, não argumentos, não adianta. A gente prova isso e sempre foi assim. Não é com a vacina do Covid. Né? Com todas as vacinas é assim. Sim. Né? Então, assim, as vacinas são seguras. Aí vai falar, mas teve... alguém tomou e teve trombose, teve não sei o quê. Tudo bem, mas é um caso a cada... Né, assim, importante... a quantidade de vacinados, a quantidade de efeito não justifica a não vacinação. É importante a gente olhar o coletivo, isso, exato. Né, e o médico bem orientado do ponto de vista da vacina, porque a gente sabe que tem médico que não sabe orientar a respeito disso, tem que avaliar o indivíduo, isso, né? Exatamente. Mas a gente tem que ver o coletivo e o indivíduo. O indivíduo é a excepcionalidade. É lógico que em algumas especialidades você tem maior número de pessoas com peculiaridades, mas não é o grande, né? E aí, vamos lá. É importante a gente dizer que a vacina não te impede 100% de ter a infecção, mas ela reduz o risco de manifestações graves e internação hospitalar. No Covid, sim. Né? Que tem vacinas, que a hepatite A, por exemplo, que chega a quase 100% de eficácia.
Então, cada vacina é uma. No caso do Covid, a ideia dessa vacina nunca foi exterminar o Covid, né? Erradicar de vez. Porque a gente sabe que é um vírus que sofre muita mutação, é muito difícil, ele passa muito fácil, né? A transmissão. Então, a ideia é que você diminua a gravidade. E, de fato, é o que acontece, né? Então, assim, hoje, como é que está a vacina de Covid? A gente sabe que tem umas populações específicas que são mais propensas a vir desenvolver doença grave. Pacientes imunodeprimidos, gestante, o idoso, então, o profissional de saúde, porque está mais em contato ali. Então, esses grupos prioritários, que a gente chama, ainda tem indicação de fazer vacina. Sim. Eu gosto sempre de mencionar o seguinte, né? Às vezes, quando a gente está na exceção, um paciente que não pode se vacinar, que é exceção e raro, é importante que as pessoas em volta dele estejam vacinadas. Isso, exatamente. Porque você diminui a circulação daquela infecção. Exato. Né? Então, é importante... Vou te dar um exemplo. Você que não tem nenhuma doença, que é saudável, que pode se vacinar... Se você se vacinar, você reduz a circulação daquele patógeno, daquele vírus, daquele micro-organismo, e você indiretamente protege quem não pode se vacinar. Isso é muito importante a gente falar. Então, eu ia até dar o exemplo da vacina da polio. A vacina da polio, aquela vacina oral da gotinha, do Zé Gotinha. Sim. Ela vai agora vai entrar em desuso, ela vai ser substituída ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, e a partir do ano que vem, se eu não me engano, o Ministério da Saúde vai tirar ela e vai deixar só a VIP, que é a vacina... que não é de vírus vivo, né? Então, a vacina que ela é injetável. Então, por N motivos. Mas naquela época que a gente tomava, por que é importante? Eu lembro, eu pequeno me questionava isso, mas, pô, eu tomo aquela gota todo ano. Já tomei, né? Você pega a carteirinha, muito. A gente 10 vezes toma. Por quê? Existe aquela questão da imunidade de rebanho. Então, é importante você, né, quando tem as campanhas, a gente levar as crianças lá, até 5 anos, tem que tomar gotinha e tal. Tem que fazer porque você protege. Quando a pessoa toma a vacina da polio, ela acaba excretando aquele vírus vacinal nas fezes. E isso é uma maneira de você espalhar o vírus para outras crianças que não puderam ser vacinadas, enfim. Então, é exatamente isso que você está falando. É aquela transmissão, é aquela proteção... indireta. Exatamente. Isso então, é muito importante. É muito importante. No Covid, a mesma coisa. O Covid vai ficar circulando aí provavelmente para sempre. Sim, virar endêmico. Quanto mais gente vacinada, menos chance do vírus ficar circulando. Então, essa questão que você falou... Então, por exemplo, às vezes o paciente... Vou dar outro exemplo aqui. Eu atendo muita gestante no consultório. Uhum. Então, bom, na verdade o infectologista atende N doenças, né? Mas o aconselhamento vacinal é extremamente importante. Então, é uma coisa que eu abordo em todos os pacientes, todas as consultas, independente. A pessoa vai lá me procurar porque teve uma infecção urinária no final da consulta. Como é que está a sua carteira de vacina? Eu sempre abordo isso porque, né, tem aquela questão também. O adulto acha que ele não tem que ser vacinado. Sim. A gente tem uma preocupação, né? A gente tem filho pequeno, sabe? Você fica ali neurótica na carteirinha da criança, tem que fazer 1000 doses, né? Outro dia eu falei pro meu filho, conta aqui, quantas vacinas você já tomou? Sem brincadeira, acho que tinha umas 50, sei lá, doses, né? Variadas. Aí ele, caramba, eu falei, pois é isso aí. Aí quando a gente cresce depois, a gente acaba... Sim. Né? Até uns 5 anos de idade, a criança toma vacina até 1 ano, pra caramba. E depois as pessoas esquecem. Então, a gente até tem uma campanha do Ministério da Saúde agora também, que não sei se você viu. Tá vacinado? É uma campanha, na verdade, da SBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, que eles estão abordando essa questão de vacina de adulto. Porque, na verdade, todo mundo tem, né? Existe pelo SUS o calendário da criança, do adolescente, da gestante, do idoso, do adulto, jovem, enfim. Então, existem as vacinas lá e a gente tem que ficar. Então, toda consulta eu fico... relembrando aquilo. E antitetânica, de 10 anos, está em dia. Essa questão do aconselhamento vacinal, hepatite, isso eu acho bem importante, né? A gente que trabalha com outras especialidades, a gente, às vezes, não está 100% atualizado. Não tem como o médico saber de tudo. Saber de tudo e estar super atualizado em todas as áreas, né? Então, você no seu consultório particular, você faz aconselhamento vacinal. Sim, sim. E você tem pacientes que te buscam exatamente para isso. Também. Quais as vacinas que eu devo tomar? Sim. Eu sempre, não, esse assunto eu sempre abordo. Independente se a pessoa vai lá por um outro motivo, no final eu sempre falo, vamos ver as vacinas. E aí a gente sempre vê que não, né? É muito difícil, é quase impossível pegar um adulto hoje, seja se tiver alguma comorbidade ou não. Ninguém está com as vacinas em dia. Entendeu? Sim. Muito difícil, muito difícil. Então, assim, aí a gente sabe essa questão, assim, as vacinas para cada população é um tipo de vacina recomendada diferente. Sim.
Então, o paciente reumatológico que usa imunossupressor, por exemplo, seus pacientes lá do consultório, eles têm indicação de tomar umas vacinas diferentes. Não que a pessoa que não tem aquela doença não possa tomar. Está mais suscetível, né? Então, os imunodeprimidos, eles estão mais suscetíveis a doenças X, Y, enfim. E, então, a gente vai traçar, né? Eu atendo o paciente, vejo a história toda, você conversa com aquele paciente para saber o histórico de doença que ele tem, o que tem. Eu atendo muito paciente soropositivo, com HIV também, é uma situação que aumenta a chance das pessoas terem determinadas doenças, e eles têm direito pelo SUS de fazer determinadas vacinas, como a de pneumonia, por exemplo, de meningite, enfim, que se eu quiser tomar, eu vou ter que pagar para tomar. Essa população, ela está coberta pelo SUS para tomar de graça. Mas essa informação tem que chegar no doente. Exatamente. O paciente tem que saber, porque senão... Exatamente. Quando a gente se fala o médico não fala, a pessoa não vai saber. Quando a gente fala de doença autoimune, a gente, em certos momentos, a gente precisa abordar isso muito diretamente, porque a doença autoimune, eu sempre falo aqui que o soldadinho para combater a infecção, ele fica confuso e aí ele começa a te autoagredir, né? Te machucar. E o tratamento é fazer medicação que vai controlar esse excesso de manifestação. Então, a gente faz medicação que mexe com o sistema imunológico. Então, é claro que é muito importante a gente poder ter a janela de oportunidade para vacinar esses pacientes antes, às vezes, de introduzir um medicamento que vai mexer mais com a imunidade, que vai reduzir a resposta, a criação de anticorpos. As vacinas têm momentos ideais, né, para você fazer e tem as indicações. Então, se o paciente está em vigência de um imunossupressor agora, tem um lúpus, eu estou tomando um imunossupressor qualquer. Nesse momento, eu não vou poder fazer determinadas vacinas como as de vírus vivos atenuados. Por exemplo, febre amarela, dengue, a polio, que eu falei aqui, né? Enfim, então a gente, a tríplice viral também, que é sarampo, rubéola, cachumba, a gente vai segurar essas vacinas para fazer num outro momento. Ou antes da imunossupressão, ou um tempo depois. E aí entram outras populações, por exemplo, que eu também trabalho com os pacientes oncológicos, que é a mesma coisa, se a pessoa está fazendo uma quimioterapia. A gente atende isso no consultório também, então de pegar esse paciente, né? O oncologista me encaminha o paciente antes da QT, e aí eu vejo aquilo... da quimioterapia, e aí eu vejo tudo que o paciente precisa, o que ele tem que tomar naquele momento, o que ele já tomou, o que não tomou, se pode tomar durante a quimio, se não pode, se tem que esperar, quanto tempo depois... Enfim, tem todo um cronograma, né? E aí de paciente para paciente. Paciente transplantado, idem mesma coisa. Então, vamos falar um pouquinho mais específico a respeito disso. Os pacientes, às vezes, tomam medicação imunossupressora, por exemplo, faz tratamento, né? Existe sempre aquele receio de tomar vacina. Mas, na verdade, a vacina de vírus morto, né, inativado, ela não vai desenvolver a doença. O que acontece é que você pode ter uma resposta à prevenção menor, não é isso? Isso, exatamente. Se o paciente está imunodeprimido, exatamente. Nos pacientes com HIV que eu trato no consultório, é a mesma coisa. Existe um índice, né, que é o CD4, os pacientes sabem que tem um número X, que abaixo daquele número, então quer dizer, o paciente, por exemplo, CD4 abaixo de 350, ele não pode tomar vacina de vírus vivo, porque ele está com a imunidade enfraquecida, como se fosse isso que você falou. Então, se eu dou uma vacina de febre amarela nesse paciente, ele tem um risco de pegar a doença pelo vírus vacinal. Entendeu? Então, mesma coisa no caso dos pacientes da reumatologia, que tomam imunossupressor. Eu sempre oriento o paciente a perguntar, quando tem campanha, se é vírus vivo ou não. Vírus vivo é imunossuprimido, não deve tomar. Mas o a não ser que o médico... sim, uma situação muito no caso dos HIVs, assim, tem muito paciente meu que pode tomar. Porque está com a imunidade alta. Sim, mas ele não está imunossuprimido naquele momento. Sim, mas aí é a mesma coisa que eu falo para ele. A gente viu uma campanha qualquer, não faz nada antes de falar comigo. Porque eu sei como é que estão os exames, eu conheço o paciente, eu vou orientar da maneira correta para não ter problema, né? Com certeza. Mas assim, eu gosto de... Tô insistindo, porque às vezes eu vejo muito isso. Paciente que está em tratamento, às vezes, comigo, eu pergunto, doutora, mas eu vou ter doença? Não. O que acontece se você tomar uma vacina de vírus inativado, pode ser que ela não te imunize. Esse que é o risco, né? Se você usa imunossupressor. Mas é sempre importante vacinar, porque a gente tem, mesmo que com uma resposta um pouco reduzida, você tem sempre ganho com a vacinação. Isso, exatamente.
Vamos falar especificamente da vacina de Covid? Eu acho que foi uma vacina muito polêmica, né? A gente viveu momentos muito aterrorizantes, né? Há poucos anos atrás. A questão do isolamento social, a vacina que... não, porque vacina tem que ter pelo menos 10 anos para... As pessoas começaram a falar muitas coisas, né? Mas quando a gente avalia a população em geral, a gente teve um ganho absurdo em relação à vacinação, né? Isso não temos dúvida disso, exato. Como que você falaria aqui a respeito da segurança da vacina de Covid? De quanto em quanto tempo é recomendado que a pessoa se vacine? Porque a gente vê também que várias pessoas tomaram até a terceira dose e depois não complementaram, né? Isso que a gente tem visto. O que você dá de orientação em relação a isso? Então, hoje a gente tem uma preocupação maior com essas populações de risco, né, mais suscetíveis que eu falei. Primeiro, assim, as crianças de 0 a 5 anos, elas não tiveram Covid, não tiveram contato. As crianças muito novinhas, porque muitas nasceram depois, enfim. Então, essa é a população que deve procurar o posto, deve se vacinar. E os pacientes imunodeprimidos, esses que a gente acabou de falar aqui, eles devem fazer um reforço. E aí, dependendo do caso, é anual ou semestral. Tá? Porque a vacina é igual a vacina da gripe. É uma vacina que a vacina da Covid, ela vai mudar todo ano. Igual a gripe. Igual a gripe, porque as cepas mudam, as cepas virais vão ser cada ano que passa é uma cepa diferente. Então a pessoa fala, poxa, doutora, eu já tomei no passado da gripe. Não, meus pacientes sabem, todo ano tem que tomar. Porque são vacinas diferentes e porque a vacina não tem uma durabilidade eterna. Né? A vacina da gripe, ela é uma vacina que ela é para funcionar, né, entre aspas, naquela sazonalidade do influenza. Que seria ali de abril a setembro, outubro. Ela normalmente é uma vacina que ela tem uma duração aí de 8 meses, 6, 8 meses. Então, se a gente toma em abril, mês 4 mais 8, 2, em dezembro você já não está mais protegido, né? Antes da Covid, a gente via que tinha aquela sazonalidade muito certinha do influenza, né? A gente sabia que naquela época... Sim, que a gente está nesse momento, exatamente, né? Vai começar, todo mundo... E a gente está tendo, né? Estou vendo muito caso de influenza agora, inclusive. Então, assim... E com pneumonia, né? Com pneumonia, com eu tô vendo uns casos esquisitos aí, mais graves, com umas complicações de pneumonias muito feias, assim, muito graves. Então, assim, depois que teve o Covid, a coisa ficou bem bagunçada. Não sei se percebeu. Eu lembro que depois teve o Covid, eu não lembro se foi no final de 2020 ou 2021, a gente teve um surto de influenza bem expressivo aqui no Rio, em dezembro, que não era o mês, né? Não é o mês da sazonalidade, entre aspas, não deveria ser. Porque o Covid veio e fez um bololô aí no meio da confusão. Mas agora a gente está vendo esse ano, depois que passou aí, né, 2020, 21, 22 foram os anos mais, né, de Covid, 23 já normalizou. Esse ano agora a coisa está voltando, entre aspas, ao normal do que era antes. Então a gente está vendo. Então a vacina é muito importante. Começou lá a campanha, março, abril, tem que tomar. Tomou vacina, você está protegido. Então se eu tomei eu não vou ter? Não. A gente não tem como afirmar isso. Mas vai ter de uma forma... mais branda. Eu posso afirmar isso. Meu filho tomou, ele tem 9 anos. A gente toma vacina sempre no início, assim começa, meados de março. E aí, quando foi agora, um mês atrás, talvez, ele teve. Um amiguinho teve, ficou muito ruim, internou, ficou grave a criança, foi para o hospital, aquilo tudo. E o meu filho ficou em casa. Ele teve. Quer dizer, eu acho que ele teve. Eu não testei, mas como o amigo testou e foi positivo, sim, eu presumi, porque ele estava junto, os sintomas foram os mesmos, enfim. E aí, mas aí não tinha nem indicação de fazer antiviral nele, nada, porque não tem comorbidade, enfim, ficou bem. Mas ele teve influenza mesmo vacinado. Né? Aí todo mundo fala, você deu a vacina à toa. Não, porque eu tenho certeza, se ele não tivesse tomado, provavelmente porque o filho da minha amiga não vacinou e internou. Entendeu? Então é isso, acho que a vacina, eu não vejo porquê. Assim, existe a vacina de graça, muitas vacinas, não tem porquê a gente não tomar. Essa semana, para dar um exemplo para vocês, eu peguei um paciente no consultório que tem HIV, mas está super bem do HIV, está controlado. E meus pacientes de consultório sabem o quanto eu sou chata com essa coisa da vacina. Toma vacina, eu dou aquela lista de vacinas, tem que fazer isso aqui você faz no posto, isso aqui você vai lá no CRI, né? A gente pode explicar o que é aqui, no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais aqui do Rio, que tem umas vacinas diferentes, né? Que o imunodeprimido pode tomar, lá de graça, enfim. E aí ele tá comigo há 7 anos, toda consulta, fulano, tomou a vacina? Não, deu tempo, não isso. Resumindo, apareceu lá com hepatite B. Olha,
eu queria me jogar. Totalmente prevenível, né? Eu falei pra ele, olha, eu fico muito triste, porque é uma doença imunoprevenível, de vacina de hepatite B de graça. No posto, uma vacina totalmente segura. E é uma IST. Então, quer dizer, ele teve um relacionamento desprotegido, pegou. Aí, meu Deus, chorando, né? Ele lá. Eu falei, mas... Enfim, vai tratar, vai ficar bem, mas poderia não estar passando por isso. Sim, com certeza. Né? Então, para mim, assim, não tem justificativa. A doença que tem vacina, ainda mais se é gratuita. Não tem porquê, porque eu entendo que tem umas vacinas que são muito boas, mas que são caras, né? Nem todo mundo pode pagar. Aí a gente dá um desconto, mas vacina que tem no SUS, gente, não tem. Com certeza. A gente está com 2 vacinas mais novas agora, né? Que acho que é a vacina de dengue e a vacina do herpes zoster. Elas não estão ainda no contexto aí do calendário vacinal do SUS, né? São vacinas novas. Até de dengue. A de dengue tá para que exatamente. De 10 a 15 anos, se eu não me engano, tá vacinando criança. São vacinas seguras, são vacinas de vírus vivo, de vírus inativado. Então, a dengue é uma vacina de vírus vivo, atenuado, mas é uma vacina muito segura. E já existiu uma vacina de dengue antes dessa, né? Produzida por um outro laboratório, mas era uma vacina com uma eficácia muito menor. E era uma vacina que só podia tomar quem tivesse tido dengue. Então, só de ser isso, já bolava o meio de campo, porque a pessoa tinha que fazer a sorologia, enfim. Não pegou, assim, essa vacina não foi muito para frente porque era muito complicado. Né? Todo o processo era complicado. Essa vacina agora, que a gente tem, ela é super segura, são 2 doses, ela por enquanto só está na rede privada e está no SUS para determinadas populações. Aqui no Rio estava dando de 10 a 14, 10 a 15 anos. Né? E aí a gente espera que, assim como todas as vacinas, em algum momento ela entre para o calendário. É o que vai acontecer, né? Sim. Quando, eu não sei. Mas é uma vacina assim, extremamente interessante. Para a gente aqui, nem se fale. No Rio, né? A quantidade de dengue que a gente vê tem... no consultório, no dia a dia, a quantidade de artrite reativa pós-infecção viral. Né? Então, essas infecções de dengue, essas infecções de Covid, chikungunya, essas doenças infecciosas virais estão se apresentando, acho que de uma maneira articular muito mais intensa em alguns pacientes, né? É verdade. Sim. E às vezes acabam abrindo um quadro de um reumatismo mais para frente por causa de uma infecção como essa, que também pode ser reduzida a incidência, né? A frequência pela vacinação. Sim. Eu estou recomendando também bastante essa vacina, inclusive para os pacientes imunodeprimidos, como eu te falei, no meu caso, né, lá no consultório, que eu vejo muito paciente com HIV, esses pacientes, eles, dependendo do CD4, eles podem tomar. Quem puder pagar, eu estou orientando a tomar. Porque teve uma época agora voltou, mas ficou em falta até na rede privada, né? E vamos falar também do herpes zoster. E o herpes zoster, que é uma doença que eu vejo muito no consultório também. Muito. É extremamente doloroso. Muito. Eu já tive. Você já teve? Já tive. Jura? Porque normalmente está ligada a um momento de estresse. Neuropatia pós-herpética? Eu tive depois do falecimento da minha mãe. Logo depois. Então, assim, foi um baque para mim, né? Foi uma perda muito ruim, uma coisa muito pesada. Foi esses momentos nos deixam mais suscetíveis, né? Aí eu tive um herpes zoster aqui. Nossa, Bárbara. Na verdade, aqui. Até hoje, isso tem 5 anos. Não pegou meu olho, mas foi bem aqui em cima e eu tive... Aí tomei as medicações, enfim. Até hoje eu sinto que a sensibilidade aqui não é... Igual, mas era uma dor de cabeça, Ana Paula, que você não tem ideia. Começou com uma dor de cabeça insuportável. E o que é isso? O que é isso? Aí apareceram 2 lesõezinhas aqui, que eu percebi que era. Entendeu? Porque normalmente começa isso, você começa com uma dor... não tinha vacina naquela época, né? Você começa com uma dor, uma sensibilidade no local antes, e a pessoa fica, meu Deus, o que é isso? Uma dor... É muito comum, assim, o paciente me procura... É verdade. Vai para emergência porque tá com uma dor na lombar. Tô com uma dor nas costas, achando que é uma coisa muscular. Não, porque acho que eu fui para academia e fiz alguma coisa errada. Dali 1, 2 dias aparecem as lesões, né? Aquelas bolhas. E aí é horrível, né? E o tem manifestação... do zoster, assim, que pode ser que a pessoa fique depois com a neuralgia pós-herpética, meses. E em alguns casos, dependendo da localização, tem indicação de internação hospitalar. Sim. Normalmente se for na face, se pegar o olho, né? A gente... indica, ou se for muito extenso. E se tomar vacina, a gente diminui o risco, gente. Então, essa vacina é uma vacina também muito segura, muito eficaz. Muita gente me pergunta assim, eu já tive herpes zoster, eu devo tomar vacina? Sim, deve tomar vacina, porque quem teve tem uma chance maior. Essa não é anual? Não, essas são 2 doses na vida. Aí, entendeu? É um investimento, né? É um investimento. Eu sei que a vacina é cara, mas eu vou te falar... É um investimento. Eu tenho uma tia que é muito chegada minha, que ela acabou de ter, ela tá com herpes zoster agora. Nossa...
Parece que... Enfim, aí ela me ligou, eu tô com um negócio aqui, aí mandou uma foto das manchinhas, né? Eu falei, gente, isso é zoster. Tira uma foto mais de longe, bem aqui na barriga e nas costas. Mas bastante extenso, tá? E aí também teve uma perda na família, agora recente, ela passou por um momento brabo de estresse, enfim. Aí eu recomendei as medicações, aquilo tudo. E aí eu falei, manda uma foto mais de longe para eu ver a extensão. Aí ela mandou, eu falei, isso é zoster. Aí cheio de bolha, cheio aquela coisa horrível. E aí ela falou, não consigo botar roupa. Porque só da camisa encostar... Entendeu? Então, assim, ela tá finalizando o zoster agora. Tá fazendo 2 semanas, né? E agora que ela tá conseguindo voltar. Então, quer dizer, ainda tem isso. Sim. E aí, na época que teve a vacina, eu falei, fulano, toma a vacina. Ah, é muito cara. A vacina é 600 e pouco. Aí, agora... É aquela coisa, né, gente? O barato sai caro, a gente acha que não vai acontecer com a gente nunca. O que aconteceu? Ela falou, Bárbara, só de remédio. Primeira ida na farmácia, eu achei 500 e pouco. Sem contar a doença. Não, sem contar a doença, né? Com o dinheiro nessas horas até... É um investimento. É um investimento. Então... Me fala agora, assim, a gente tem os CRIEs, né? Acho que é importante a gente falar o que são. E eu queria que você mencionasse quais os pacientes que têm direito a fazer vacinação nesses locais. Tá. Então, o CRI, como eu falei aqui anteriormente, é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, é um lugar do SUS que tem umas vacinas diferentes. Né? Então, por exemplo... Diferentes que tem na clínica de família, no posto de saúde. Isso, diferente do que tem no SUS no geral. Então, se eu falar assim, você tem que tomar hepatite B, vacina pneumocócica, que é de pneumonia, meningocócica, hepatite A. Aí eu sempre oriento. Algumas dessas vacinas a pessoa toma na rede, na clínica da família. Hepatite B, por exemplo. Hepatite A é uma vacina que o SUS não consegue, possivelmente por um problema, uma questão financeira, que não dá para bancar para todo mundo. Não, e aí determinados grupos da população, que são essas pessoas que têm mais chance de vir a desenvolver doença grave. Então, por exemplo, paciente HIV tem direito a ir, os seus pacientes reumatológicos que fazem imunossupressão têm direito a ir. A pessoa, às vezes, quando tira o baço, perde algumas proteções, também tem direito a ir, enfim. E aí a gente encaminha, paciente oncológico também. Vai começar a químio, ele pode ser encaminhado para o CRI. Aí é só o médico, tem que passar num médico... Né? Normalmente é um infectologista, prescreve aquelas vacinas e aí ele vai no CRI com encaminhamento. Sim. Quando ele chega lá, aqui no Rio a gente tem 2 CRIs, é importante saber também, um na Fiocruz, dentro da Fiocruz, ali em Manguinhos, e o outro é no Rocha Maia e Botafogo, o Hospital Rocha Maia e Botafogo. Funciona todos os dias, de 8 às 5, horário comercial, de segunda a sexta, a pessoa vai com aquele encaminhamento, sem hora marcada, e da entrada lá tem um médico específico lá dentro de vacina, um infectologista que atende, né, alguns, enfermeiros, enfim. E aí, o médico que atende vai ver ali o que você precisa tomar, né? O que foi recomendado, e ele aproveita, ele até faz uma revisão. Ah, não, mas tal coisa também. Sim. Enfim, acaba dando um plus ali, se por acaso o médico... Eu sempre peço que eles façam a orientação do paciente. Mas eles fazem, querendo ou não. Porque paciente que vai iniciar um tratamento com eles imunobiológico, a gente sabe que precisa, né? Às vezes o infectologista, a gente está mais acostumado com isso, quando eu mando eu já sei certinho. Mas de repente você, ou um clínico, não está ali 100% aquela coisa da vacina, você pode mandar sem falar nada. Né? Mas ele consegue atendimento? Consegue. Sem dizer quais são as vacinas? Porque eu já tive uma vez um questionamento de algum local desses, perguntando qual tipo de pneumocócica que eu estaria recomendando, né? E a gente sabe das diferenças entre elas, só que às vezes não estão disponíveis, né? Ah, sim. Não, aí depende. Assim, eu tenho a experiência ao contrário. Eu sempre mando eu escrevo todas as vacinas que a pessoa precisa. Entendi. Mas se ocasionalmente aconteceu de eu esquecer uma... Eles orientam de fazer. Eles volta lá na tua médica, aí escreve atrás do papelzinho a lápis. Pergunta a sua sorologia para hepatite A, se você precisa ou não. Entendeu? Por exemplo, o atendimento é muito bom. Nunca tive ninguém reclamando, pelo contrário. Eles são super as patologias, as doenças que dão direito à vacinação nesses locais? É uma lista muito extensa. Não vou saber te dizer de cabeça. Muita coisa. Síndrome de Down, por exemplo. Isso é muito pouco divulgado, né? Isso é muito pouco divulgado. A gente pode colocar aí, depois, se você quiser, no canal, se tiver um lugarzinho para botar, no Instagram, a gente coloca a listinha lá, porque é uma listinha grande, assim. Vamos botar assim. Ele pode ser muito deprimido, mas aí tem... Pois é, enfim, oncológico, tem o diabético. No grosso, assim, no geral, é isso.
paciente HIV, o paciente imunodeprimido por oncológico, transplantado, né? A pessoa fez um transplante de medula óssea ou um transplante renal ou de fígado, né? O órgão sólido também entra nessa listagem, enfim. Aí tem essa questão que às vezes pode acontecer, faltar a vacina X, mas aí eles dão um telefone, você liga, vai... Enfim, funciona muito bem, tá? É uma das coisas que funciona muito bem pelo SUS aqui no Brasil, essa questão dos CRIs, e não é só no Rio, né? Tem vários. Sim. Eu acho que aqui no Rio tem um não sei se é Campos ou Macaé, tem um também lá no norte do estado. E aí é isso, a pessoa não pode chegar lá sem nada. Tem que chegar com encaminhamento do médico. Sim. Se o médico não souber as vacinas, ele até vai orientar. Eles vão orientar lá. Que ir com e aí eles fazem. Sim. E aí, assim, aquela coisa da oportunidade vacinal que a gente chama. Chegou Sim. lá com 5 vacinas. O paciente sempre pergunta isso. Ah, você botou 5, vou ter que tomar 5 no mesmo dia? Não. Mas se quiser, pode. Sim. E uma vez que já está lá, às vezes a pessoa Sim. mora no Recreio, tem que ir lá na Sim. Fiocruz. Já está lá. Se der quiser. intervalo entre elas, pelo menos 14 a 15 dias entre aí, as enfim, vacinas. Cada uma é uma também, porque dependendo tem vacina que tem que esperar 30, mas assim, a princípio... Entendi. No grosso, a maioria. Mas eles tentam vacinar para tudo, tá? Sim, se a pessoa quiser, toma as 5 de uma vez. Que já a tá gente lá. sempre orienta, né, com relação aos pacientes que vão iniciar tratamento com terapia imunobiológica e tudo, a gente sempre orienta e eles fazem várias ao mesmo tempo, atualizam para introduzir medicação. É bem interessante. É muito importante, né? E vamos falar agora também de uma doença que há muita frequência no Rio de Janeiro, no Brasil, que é a tuberculose. Não tem como a gente deixar de falar de tuberculose, que também existe vacina de tuberculose, certo? Então, existe a BCG, que é aquela vacina que a gente toma que deixa a marquinha. Quando nasce, que deixa aquela marquinha, que dói quando aplica, aquilo tudo. Aí forma bolinha, aí cai a casca. As pessoas estão deixando de tomar essa vacina? Você acha? Eu acho que não. Assim, o posto é uma das vacinas que você tem que tomar nos primeiros dias de vida, Sim. né? Hepatite B e BCG. Isso acontece. Acontece. Assim, a não ser que a mãe não leve filho. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais. Vacinem seus filhos para tuberculose, hepatite B. Para tudo, né? E todas as outras vacinas que são recomendadas, que são seguras, que estão há muitos anos sendo utilizadas, até as que são mais novas. A gente tem um histórico de benefícios com a vacinação. Sim. É fundamental. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar um infectologista ou até mesmo na clínica de família, né? Na clínica da família eles dão muitas orientações em relação à vacina, mas não deixem de se vacinar. Eles sabem direitinho. A gente leva, é só levar a criança com o cartãozinho, né? Aquele livrinho lá e pronto. Eles olham, tá faltando isso, tá faltando isso. Eu faço muito isso, né? Minhas amigas às vezes mandam. Olha aqui, vou mandar a foto da carteirinha do fulano. Teve uma época... O que tá faltando? Teve uma época... Eu tomei a BCG no nascimento e a gente teve uma campanha de BCG... Porque eu tenho 2 marquinhas de BCG. Eu tomei de novo também. Você tomou? Mas eu não vejo mais esse reforço. Não, mas eu tomei porque na época da faculdade eu fazia uma iniciação científica com Hanseníase. A Hanseníase... Mas teve uma campanha. É a bactéria prima Sim, do tuberculose. Então tem a ver com a BCG, protege também um pouco. Agora, a BCG, já que você está falando, né? É aquela coisa, né? Nenhuma vacina é 100%. Sim. 100% nenhuma. Então não é porque eu tomei a vacina que eu vou... né? Sim. Pular de alegria e falar que bom, vou me expor porque eu não vou pegar aquilo. Não. Né? Então tem que tomar esse cuidado. Teve 2 casos recentes de tuberculose resistente, né? A tuberculose resistente, ela é muito difícil de ser tratada. A tuberculose eu trato muito também no consultório, no ambulatório, no hospital, o tempo todo. Tem muito, né? Isso eu sempre gosto de lembrar assim, o Brasil é o 2º país que mais tem tuberculose no mundo, só perde para a Índia. E adivinha qual é o estado que mais tem no Brasil? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, quando as pessoas me procuram, falam, meu Deus. Não, meu Deus, gente, é super comum. E passa pelo ar, e passa muito fácil. É no ônibus, no trem, é na então, rua, não tem na academia, em todos os lugares. E outra coisa, lembrando que a tuberculose não existe só a pulmonar também. Isso é muito importante de lembrar. Sim. Isso eu pego o tempo todo. É ganglionar, né? Nos gânglios, é no olho, às vezes renal, intestinal, pericárdio e por aí vai. Sim. Né? Tem tuberculose, assim, é claro que... São menos comuns que a pulmonar. A tuberculose mais comum é pulmonar. Quando a gente pega uma tuberculose... Eu peguei outro dia no consultório também, um menino dos 20 e poucos anos com uma tuberculose ganglionar. Uma suspeita dele. Aí fez a biópsia, aquilo tudo. E aí a gente investiga o resto, né? Falei, vou pedir outros exames, porque não é
tão comum um paciente que não é imunodeprimido ter uma tuberculose extrapulmonar, fora do pulmão. Enfim, vai trata igual, vai ficar bom e acabou. Agora, a BCG, ela protege contra as formas graves. Tá? Para que foi inventada, na verdade, a BCG? É muito mais para tuberculose meningia. Sabia disso? Não é para... então eu tomei 30 BCGs e eu tive pulmonar. Quase não vê. Eu nunca vi no consultório uma paciente com meningite. Não, eu já vi na época mais da residência, né? Paciente com HIV, imunodeprimido, que não tomava remédio, com a imunidade muito baixa. Esse eu já vi. Não é comum. Não é comum, então a vacina protege bem, né? A vacina protege, sim. Não é comum mesmo. É porque lá no fundão é um centro de referência, enfim. Sim. Enfermaria de infectologia é diferente, né? Todo mundo do Rio de Janeiro vai para lá. Então eu vi alguns casos, mas desde que eu saí de lá também, que eu acabei esses 20 anos, eu nunca mais vi. Mas é para isso, porque as pessoas ficam, poxa, mas eu tomei BCG. Né? Igual a gente falou aqui, assim, mas eu tomei a vacina da gripe, tive gripe. Né? Não é por isso que você vai deixar de tomar vacina. Sim, com certeza. Então, a BCG é para isso. Né? É bem importante, assim, a gente falar que a tuberculose é uma doença que acontece diariamente. Muito. E sempre que a gente vai iniciar um tratamento, que a gente vai submeter o paciente a uma imunossupressão maior, a gente precisa rastrear a tuberculose latente. Às vezes o paciente fica assustado quando vê um anticorpo positivo e algo, eu tô com tuberculose. Não, são coisas distintas, mas existe uma profilaxia, né? Sim. Eu fiz essa profilaxia. Ai, meu Deus. Eu fiz, na época que eu trabalhava no Fiocruz, eu acabei pegando tuberculose, não. Eu fazia o PPD anual, que é aquele examezinho que você faz aqui no antebraço, injeta aquela substância. Que quase não tem mais, né? Hoje em dia faz mais o IGRA, né? E aí, dependendo do tamanho do halo, enfim, o meu PPD era 0,000, depois de um 10º ano veio 18. Dói aí muito. Você faz a virada. Quando você pega na virada do PPD. Aí tem que fazer. Se você pega o PPD virando, né, que a gente chama de 0 para alguma coisa, para cima de 5 lá, acima de 10, num período de um ano, é o período que você tem mais chance de adoecer. Significa o quê? Que eu estou com tuberculose, Bárbara? Não, significa que eu inalei aquele bacilo, ele ficou paradinho no meu pulmão lá. Quietinho, sem fazer doença. Eu tô com uma tuberculose latente. Para eu não vir a desenvolver a doença, eu vou tomar remédio. Exatamente. Aí eu fiz 6 meses. É bem chatinho. E hoje a gente tem opção de tratar 3 meses, sim, né? Tem esquema. Já tem então, hoje tem esquema de 3 meses, que eu acho que facilitou muito, né? Sim. É porque a adesão a adesão melhora. Ainda mais na latente que você não sente nada. Você não tá doente, né? Você não tá com tosse, você não tá com nada. Aí você vai ter que tomar 6 meses de remédio todo dia. E é um remédio meio chatinho, mas é extremamente importante. Principalmente se a gente vai fazer tratamento com medicações que baixam mais a imunidade, que são fundamentais, às vezes, no tratamento da paciente, né? Isso. Muito importante. A tuberculose tem muito, né? A gente tem que ficar sempre atento, porque... Em relação a uma outra infecção que a gente tem visto com uma incidência um pouquinho maior, é a histoplasmose, né? Tem alguma vacina? Tem alguma recomendação? O que você orienta em relação a isso? A histoplasmose, para quem não sabe, é uma doença causada por um fungo que ela é transmitida através de fezes de pombos ou de morcegos, né? As pessoas sempre lembram disso. Falam, fui na caverna, estava cheio de morcego. Mas a gente tem visto até em pacientes sem história de idas a cavernas. Porque ir à caverna não é caverna não é uma coisa comum. Mas a gente tem muito pombo, tem morcego por aqui também. Sim. Eu já peguei no consultório, por exemplo, uma paciente jovem, 20 e poucos anos, já tem um tempo isso, que ela pegou histoplasmose, ela morava em Ipanema. E ela, todo dia que acordava, chegava na área de serviço dela, ela via umas coisinhas no chão e varria. Ela não sabia que aquilo era fezes de morcego. Depois que ela percebeu que tinha um basculante que ficava aberto, o morcego entrava por ali, passava a noite ali, as fezes caíam no chão e ela varria aquilo. Então, ela foi inalando aquilo e ela pegou. Né? E, normalmente, a histoplasmose, a gente faz o diagnóstico assim, o paciente... É porque parece uma pneumonia, né? Parece pneumonia. Faz antibiótico, melhora. Aí, daqui a pouco... Aí a pessoa melhora um pouquinho, aí volta. Depois da terceira, fica, gente, eu não aguento mais, porque eu já tratei pneumonia 3 vezes, não melhoro. Aí faz mais, só piora. Sabe? Eu tô tratando um paciente agora, no consultório recentemente. Ele também não tem história nenhuma de nada. Não tem história. Mora na Zona Oeste do Rio, não, entendeu? Da onde foi, não sei, que ele pegou. Mas não é, né? E aí tomografei, pedi sorologia, fiz exame,
enfim. Ontem eu tava num... E em 10 dias de remédio, ele me ligou e falou, Bárbara, muito obrigada, porque eu melhorei muito. Ele falou, eu tava muito ruim, assim, com, sei lá, quase um mês com febre. O tratamento é muito diferente do tratamento de uma pneumonia normal, né? Sim, você tem que fazer um antifúngico, você tem que fazer um tratamento longo, né? Você faz assim, às vezes 3 meses, entendeu? Ontem eu tava num evento médico e aí teve uma discussão de caso clínico, era um paciente tomando medicação imunobiológica e estudante de geologia. Ai, meu Deus. Estudante de geologia entra em caverna. A gente tá vendo histoplasmose sem caverna. Tá. Teria alguma orientação nesse caso? Tipo, entrar na caverna de máscara? Talvez isso. Mas não tem, né? Assim, não tem porque muito, quase né? ninguém entra na caverna também. Mas o geólogo entra na caverna, geólogo, faz sim, escavação. Mas a população normal, não. Não tem nada pra te falar, faz tal coisa. Não tem. Eu recomendo isso. Você vai entrar numa caverna, sei lá, vai visitar uma caverna em algum lugar. Sabe que gente, dentro não da caverna... vai pra caverna, pelo amor de Deus. Não pode ir, mas vai pro hotel, não vai pra caverna. Agora, assim, eu tenho visto. Eu sempre vi, né? Assim, como a minha amostra é enviesada porque os pacientes me procuram, né? Vai pro infectologista, mas eu tenho visto todo ano. A gente tem visto no consultório, vira e mexe, aparece 1, 2 pacientes. E não tem, assim, não tem a ver com classe social, nada. Não. Entendeu? Esse paciente era um paciente de classe média, alta, que trabalha, tudo normal. E ele começou com febre, tosse, mal-estar, dor no peito. Vai no hospital de emergência, toma Clavolin, não melhora. Aí daqui a uns dias continua com febre, volta, toma vai trocando de antibiótico e não vai outro melhorando. Aí ele começou a achar esquisito. Depois de 15, 20 dias, ele, não aguento mais. Ele falou, tô cansado, tô com cansaço. Aí tomografei, pronto. Aí rapidinho ele... Bárbara, agora tá... sim. Peraí, o importante é lembrar que a pessoa não pode parar o tratamento antes do tempo, né? Porque esses tanto pacientes... da tuberculose quanto da histoplasmose. Com 1 mês você vai estar ótimo. Não é por isso que... Né? Tuberculose, por exemplo, são 6 meses. Então não pode esquecer que no primeiro mês estou ótimo, eu vou embora. Não, ontem eu atendi uma paciente que fez 18 meses de tratamento de tuberculose porque teve tuberculose resistente. Nossa, aí Daí, se você não termina o tratamento, a chance de você evoluir para uma resistência é muito maior. E aí, aqueles 6 que podia acabar no 6 vira 9, vira 12, isso. E vai exatamente. Indo. A gente está chegando mais para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. O que você deixaria aqui de importante disso tudo que a gente conversou? Bom, eu vou falar o óbvio que, assim, a medicina, ela tem que ser preventiva, né? Então, isso vale para tudo. Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Seja o que for que você tenha, o quanto antes você descobrir, melhor. Né? Então, pensando isso, no caso do HIV, no caso de uma neoplasia, né? No câncer, qualquer coisa, tá? Doença reumatológica, quanto antes. Então, né? Se você tem qualquer tipo de sintoma, passou mal... Né? Pode ser uma coisa simples, pode não ser, então procura um especialista. Aí, puxando a coisa para o meu lado, eu vejo muito IST, né? Eu trabalho muito... Que é IST? Infecção sexualmente transmissível. Mudou de nome. Mudou de nome. Você tá desatualizada. Tô desatualizada. Você fala DST, ninguém vai saber o que é. Então, eu vejo muita sífilis, muito HIV, muita hepatite B e C, né? Que são transmissíveis também pela via sexual, enfim... Então, eu sempre falo, gente, primeiro, se prevenir. É a primeira coisa, né? Usar o preservativo, você usa o preservativo, você deixa de pegar uma série de coisas, né? De se expor a poder pegar uma IST. Vacina, que a gente está falando aqui, né? Um tempão. Então, assim, as vacinas são muito importantes. Procura um infectologista, pega uma consulta, pega uma orientação, vê o que está faltando para você. Né? Aí tem aquela coisa assim, existem as vacinas que o imunodeprimido ele pode tomar no CRIA, mas aí a pessoa não é imunodeprimida também pode tomar na rede privada. Então, quem puder pagar, é um investimento, né? É isso que a gente está falando. Faz a vacina. Né? Existe um calendário vacinal, eu falei aqui, da criança, do adulto, do adolescente. Então, fazer as vacinas já... Pode fazer contato essencial. Com algum órgão ou alguma instituição para dar orientação, caso ele não esteja tendo dificuldade de encontrar no local que ele tiver. Pode não ser aqui no Rio de Janeiro, pode ser em outros estados. Existe algum canal? Não, acho que ele tem que procurar uma clínica da família mesmo. Posto de saúde, né? Toda clínica da família, todo posto de saúde no Brasil inteiro tem uma equipe multidisciplinar que vai saber orientar a vacina, gente. Vacina é uma coisa que, né?
muita gente gosta de falar mal, às vezes, do Brasil, isso, aquilo. Mas, gente, essa questão da vacina funciona muito bem aqui. É um exemplo, né, para o mundo todo. Assim. O nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, ele é seguido por vários países do mundo, porque funciona muito bem, né? E o Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, né, um país que tem muito dinheiro, investe nessa coisa da vacina. Que diminui as Sim, também diminui o custo, né? É muito melhor dar a vacina do que tratar aquele paciente que pegou influenza e não vacinou e foi internado, ficou no CTI, enfim. Né? E como saúde pública, assim, funciona muito bem. Então, vacinem-se, previnam-se das doenças. O que pode ser prevenido, não tem porquê a gente não... tem chip na vacina. Não causa autismo. Por favor, desconfie sempre de informações que não tem uma fonte confiável. A gente tem que sempre verificar de onde está vindo a informação. A gente vê muita circulação de fake news. Infelizmente, tem muita gente que gosta, né? Sei lá, parece que quer divulgar aquelas coisas loucas. E aí a gente teve um aumento, inclusive isso teve um impacto no nosso índice de vacinação aqui no Brasil, né? O sarampo, né? Porque com essa coisa do Covid, começou isso, não pode vacinar. Aí muita gente começou com esse movimento anti-vax, né? Que tem fora do Brasil muito, muito forte. Tem lugares que... Enfim, Canadá, que as pessoas realmente são anti-vax, não dão vacina nenhuma na criança. Nossa. Uma coisa assim, eu sei que meu irmão mora fora, então ele fala assim, uma coisa louca, que as pessoas não vão tomar, não tem ninguém que te faça tomar vacina, porque eles não acham realmente que a criança vai tomar, vai morrer. Uma coisa totalmente ao contrário, né? Então, assim, aqui no Brasil, infelizmente, é uma parcela pequena, né? Porque a gente vê, nossos índices de vacinação são muito bons, mas eles deram uma caída da pandemia para cá por causa dessas fake news. Então, é muito triste, né? Você vê que, assim, o sarampo estava erradicado há não sei quantos anos. Aí volta o sarampo. Volta não sei o quê. Porque as pessoas não tomam vacina. Sim. Que é de graça, né? Bárbara, eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite de vir aqui obrigada, hoje. Obrigada, eu te agradeço. Foi muito bom. Adorei. Foi um prazer conversar. Pode me chamar de novo. Ai, tá vendo? Ela tava tensa, gente. Olha aqui, já quer voltar. Isso que é bacana. A gente fala de coisas legal. Essa troca é muito legal. Que valem a pena. Essa troca de levar a informação, né, para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer a você que ficou aqui até agora, nos ouvindo, nos assistindo. Se você ficou até aqui, você achou que o nosso conteúdo foi relevante, então você dá o seu like, compartilha e vamos nos vacinar. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada aí a todos. E qualquer dúvida, tô por aí. Me procurem no Instagram, tem lá o endereço do consultório. Pode deixar que eu vou botar lá, gente. Podem falar comigo que eu tô sempre aí para ajudar. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou?